Mais de 41 mil postos de saúde de todo o país estiveram abertos no último sábado, no dia D de vacinação contra a gripe. A campanha vai até o dia 31 de maio e a meta do Ministério da Saúde é vacinar 59 milhões e meio de pessoas. Desde que completou 60 anos, seu Luiz participa da campanha de vacinação contra a gripe. Eu já peguei uma gripe braba esse ano, entendeu? Fiquei 20 dias gripado, mas eu faço isso mais ou menos uns 12 anos. Isso é proteção. Com o inverno se aproximando, época em que a circulação do vírus aumenta, o governo promoveu o dia D da campanha em todo o país. A intenção foi alertar a população sobre a importância da imunização contra a gripe. Meu pai é cadeirante, minha mãe tem 91 anos, tem dificuldade de locomoção. Desde que eles começaram com essa vacinação, já melhorou bastante a saúde deles em termos de gripe, em termos de resfriado. Então, todo ano eu trago. Nessa idade, uma simples gripe pode evoluir para coisas mais sérias, então a gente nunca deixa de trazer. No Rio de Janeiro, a ação contou com a presença do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, neste posto itinerante que foi montado no Leme, na zona sul da cidade. Mandetta lembrou que só este ano a gripe já matou 36 pessoas no Amazonas em apenas 20 dias. Por conta dos episódios, a vacinação no estado teve que ser antecipada. Eu espero que os brasileiros dos outros estados não tenham que passar por perda na família, por perda de gestante, por perda de criança, por perda de pessoas que poderiam se prevenir tranquilamente e ajudar a fazer o cordão de bloqueio, já que a gente não pode vacinar os 210 milhões de brasileiros. O público prioritário são crianças de 1 a 6 anos, gestantes e mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias. Mas a vacina também é destinada a maiores de 60 anos, profissionais da saúde, da segurança pública e do sistema prisional, além de professores, indígenas, pessoas com doenças crônicas, adolescentes que cumprem medidas socioeducativas e presidiários. A expectativa do Ministério da Saúde é vacinar 59 milhões e meio de pessoas até o dia 31 de maio. Este ano, a vacina produzida foi atualizada em laboratório. Agora, ela protege contra os 3 subtipos do vírus da gripe que mais circularam no hemisfério sul no último ano. A determinação foi da Organização Mundial da Saúde. Esta vacina ela tem uma proteção, uma duração de proteção de apenas 1 ano, cerca de 1 ano, e também porque existe a modificação da composição da vacina. E o veterinário norte-americano no Brasil há 10 anos fez uma pesquisa que pode controlar a população de capivaras e, com isso, diminuir a transmissão da febre maculosa, a doença do carrapato. A pesquisa foi feita com um grupo de animais que vivem na região metropolitana de São Paulo. Quem frequenta a cidade universitária na zona oeste de São Paulo já deve ter notado os moradores que vivem às margens da raia olímpica. Hoje são cerca de 50 animais. Há 5 anos, eram apenas 2 adultos e 5 filhotes. Eles foram perdendo seus ambientes naturais por destruição, por queimada, mata, caça, enfim, inclusive do grande predador deles, que é a onça, tanto parda como pintada, e eles vieram buscando alimentos e ambientes mais adequados para a sobrevivência da espécie. E com isso, eles foram chegando nos grandes centros urbanos e se adaptando. Há 3 anos, o pesquisador americano Derek estuda uma maneira de controlar essa população. Seu doutorado na Faculdade de Veterinária e Zootecnia da USP é elaborar uma espécie de anticoncepcional para as capivaras. O projeto é uma vacina que provoca a formação de anticorpos que inibem a produção do hormônio reprodutivo da capivara. Com isso, os animais ficam inférteis. Mas também observamos que essa vacina ela permite a integridade do grupo social, do comportamento social desses animais, que é muito importante. Mais ainda, em relação do macho dominante, que é o principal reprodutor, ele mantém o que se chama um comportamento agonístico, ele defender as fêmeas, e essa é uma outra parte muito importante para realmente ter uma estratégia efetiva. A capivara é um animal selvagem. Apesar de não ter um comportamento agressivo,
pode ser perigoso ao ser humano. Ela é hospedeira do carrapato estrela, transmissor da febre maculosa. Em 2018, foram registrados 103 casos da doença e 56 mortes no estado de São Paulo. As capivaras da área olímpica não possuem a bactéria causadora da febre maculosa, porque não tiveram contato com animais contaminados. Segundo o pesquisador, o próximo passo da pesquisa é colocar em prática a vacina em áreas endêmicas da febre maculosa. Ele acredita que, se a droga surtir efeito, deve reduzir em até 90% a população de capivaras em cada área. Com isso, a febre maculosa poderá ser controlada em até 2 anos. Tem a chance que realmente podemos controlar a doença, a transmissão dessa doença. Mas é um modelo agora, uma hipótese. São animais protegidos por lei, pertencem à fauna brasileira, então nós não podemos em momento algum atentar contra a vida das capivaras. Por isso a importância de se desenvolver projetos de pesquisa, dentro de um contexto de controle populacional, para que a gente mantenha a qualidade de vida desses animais, mas ainda assim a gente tentando fazer um controle dessas populações. E cerca de 30 tecidos e órgãos produzidos em laboratórios estão em estudos no mundo todo e cientistas avançam em uma espécie de quebra-cabeças do corpo humano artificial. Um ser humano com uma visão especial e um poder. Mas a Claire queria apenas reconquistar a mobilidade perdida no acidente em 2006. Com a prótese computadorizada, ela repete praticamente todos os movimentos de uma perna normal. Ela tem uma memória interna e você personaliza a prótese de acordo com o paciente. Essa memória, ela vai memorizar justamente a velocidade com que eu, Claire, caminho, a velocidade com que eu, Claire, gosto de descer as escadas. O Sérgio também precisou de próteses depois de um choque elétrico em 1990. Em 30 anos, ele experimentou as mudanças nessa área. A mão mecânica tem habilidades que a versão humana não é capaz de fazer. Quando eu faço isso para as crianças, é algo fantástico. O brilho no olho deles é algo inacreditável. Então, eu imagino que essa evolução tecnológica é um avanço para as futuras gerações também. Então, essa ideia de suplantar o homem, etc., é uma questão de uma geração que está vivenciando esse processo. O avanço da ciência e da tecnologia tornou inevitável uma pergunta e provocou um debate que domina áreas como o esporte. Afinal, a evolução de ferramentas como esta será capaz de criar um super-homem? No futuro, construir um ser humano pode deixar de ser ficção. A ciência já realizou implantes de uretra, bexiga, traqueia e vasos sanguíneos artificiais. E tem estudos avançados para criar em laboratório dentes, rins, fígado e neurônios. Diferentes tipos de coração artificial também são realidade. Estes chips e circuitos não parecem, mas são um nariz artificial. Ele distingue cheiros além da capacidade humana. Por enquanto é um projeto de pesquisa, mas pode ser o primeiro passo de um super olfato. E quem sabe olho, braços e pernas biônicos. Qualquer semelhança com um super-herói não é coincidência. Além de voar, a armadura dá ao Homem de Ferro um processador de áudio e uma visão em realidade aumentada. Eles têm características muitas vezes superiores às características biológicas. A gente falar de um ser humano construído totalmente de uma maneira artificial, eu acho que a gente está muito longe ainda. Porque o nosso cérebro, esse pedaço da nossa máquina, ele é muito complexo ainda de se emular. No mundo real, projetos de exoesqueleto ampliam a força do usuário. São invenções milionárias. Construir o homem biônico exige mais que dinheiro. Este estudante usou conhecimentos de medicina, biologia, eletrônica e mecânica para desenvolver o braço robótico. O projeto custou R$150. Hoje em dia, com o avanço das tecnologias como impressora 3D, a própria eletrônica, de fato, possibilita você construir isso, por exemplo, num futuro muito próximo dentro da sua casa. Eu estudo tecnologia, costumo dizer, e tecnologia só é tecnologia se ela servir para ajudar pessoas de fato. E a seguir, depois de um ano fechado para reformas e modernização do acervo, o Museu Histórico da Migração Japonesa no Brasil é reaberto. Campanha da Faculdade Zumbi dos Palmares quer corrigir a imagem de um dos maiores nomes da nossa literatura. E ainda, empoderamento negro é o tema da nossa sala de entrevistas de hoje. Nós voltamos já. Já pensou em investir por mês o valor de uma porta ou de uma janela e conquistar um patrimônio para a vida inteira?
Com o consórcio do Sicoob, investindo um pouquinho por mês, você dá partida no seu sonho. São diversas opções de acordo com o que você quer, sem juros e com as melhores condições. Perfeito para você que não abre mão de realizar seus sonhos. E você conta com a solidez do Sicoob, a maior instituição financeira cooperativa do Brasil. Consórcio do Sicoob. Cabe no seu bolso, cabe na sua vida. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. Água de Cheiro, a sua loja mais completa da beleza. Perfumes, maquiagens, hidratantes, kits presentes. Água de Cheiro, a beleza brasileira. Avenida Deputado Quintino Vargas, 104. Na Vilela Autopeças você encontra tudo em linha leve para veículos nacionais e importados. Vilela Autopeças, Rua Prata, número 112, Amoreiras 2. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Cheque e limpe mensalmente as calhas e canos expostos. Remova e limpe regularmente o reservatório de água atrás da sua geladeira. Mantenha tonéis, barris e sua caixa d'água sempre muito bem fechados. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações.